2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Do versículo 1 até o versículo 7. Você pode procurar aí, 2 Timóteo 4, do 1 ao 7. Se você não trouxe porventura, não tem, você pode acompanhar aqui no telão a nossa leitura. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto, ou eu o encorajo, solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência, ou com toda longanimidade e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou para as fábulas. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida ou de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a minha fé. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te agradecer, primeiramente, Senhor, acima de todas as coisas, demonstrar nossa gratidão a Ti, porque se chegamos até aqui nessa manhã, foi por causa do Teu auxílio, foi por causa da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Sabemos quem somos, sabemos que não podemos fazer nada, nem acrescentar nada à nossa vida que não venha de Ti, Senhor. E nessa manhã, agora, nesse momento, Pai, especificamente, não é diferente. E eu peço a Ti, Senhor, que a porta da palavra seja aberta sobre a nossa vida. Assim como as portas do céu foram abertas em meus louvores, e os nossos corações cheios da Tua presença, Senhor, para que nesse momento a Tua palavra, que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, possa penetrar no mais profundo, Senhor, do nosso coração, e lá dentro, Senhor, colocar uma semente poderosa, uma semente extraordinária, que vai dar frutos até 100 por 1, Senhor. É uma semente que vai dar fruto pleno sobre a nossa vida. Esse é o propósito da Tua palavra. E o meu pedido, Pai, para Ti é para que eu não venha te atrapalhar, para que eu não fale nada de mim mesmo, mas que seja feita a Tua boa, agradável e perfeita vontade nessa manhã. Que o Teu Espírito nos conduza, que o Teu Espírito, Senhor, governe essa manhã, para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nessa é uma manhã que eu gostaria de falar com vocês sobre o poder da longanimidade. Longanimidade é um atributo de Deus que quer dizer, brevemente, ter paciência e ser tolerante, demorar em irar-se, não perder as estribeiras, como a gente tem o dito popular aqui. Mas existem atributos terrenos que eu e você podemos aperfeiçoar na nossa vida, que vão colaborar para que eu e você sejamos também longânimos. Deus não precisa de nada para ser. Deus é completo em tudo e em si mesmo. Então não existe nada
no mundo, ou fora do mundo, ou no universo que contribua para o aperfeiçoamento de Deus. Porque Deus é perfeito. A Bíblia diz isso. A grande questão, que talvez você já deva ter lido e causou algum tipo de reflexão na sua vida, é que na mesma Bíblia está escrito para que eu e você sejamos perfeitos assim como o nosso Pai é perfeito. Eu confesso para você que quando eu li isso a primeira vez, eu pensei, tem como? Eu ser perfeito como Deus é perfeito? Ou quem sabe ser santo como Ele é santo, sejam santos como Ele é santo. Será que nós podemos? Será que existe algo aqui na terra que nos equipare, ou que contribua para que a gente chegue à estatura do quarto elemento da Trindade, tipo um semideus? Não. Não tem. Mas isso não é motivo de desânimo para mim e para você. Porque é um lugar almejado. Porque Deus não quer que eu e você paremos por nada, em lugar nenhum. É por isso que a régua é elevada. É por isso que Jesus enfatizou tanto isso. A palavra de perfeição na nossa vida, ela é desafiadora. E não é um lugar, é uma atitude. Quando a Bíblia diz sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito, está falando sobre perdão. E perdão não é uma vez. Perdão não é um dia. Nem para uma pessoa só. Deus nos perdoou. Através de Jesus, Ele nos reconciliou consigo mesmo. Através de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Amém? Você entende isso? Muito bem. E Deus é perfeito por causa desse atributo. Por ver em nós, homens e mulheres pecadoras, e entender que por causa da nossa ignorância, e ignorância não de ser grosso, mas apenas de não conhecer, pecávamos. Porque a verdade ainda não tinha vindo até nós. A verdade plena, mas não a verdade de saber. Não aquela verdade que você ouve pelos ouvidos, aquela verdade que você sente dentro do coração. Pastor, que verdade é essa? O convencimento do Espírito Santo na minha e na sua vida. E aqui eu quero abrir um parênteses. Porque nós, sabendo da verdade, não quer dizer que o nosso irmão vai entender a mesma verdade, ainda que seja a única verdade. A Bíblia diz para eu e você sermos testemunhas daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Porque quando eu e você falamos o que Ele fez na nossa vida, entra uma outra pessoa no trabalho, o Espírito Santo. E o Espírito Santo sim tem o atributo único e exclusivo de introduzir essa verdade nos corações. Porque só Deus sonda os corações. Quando alguém fala uma deficiência, uma debilidade, um vício para nós, nós entendemos superficialmente. Talvez por já ter passado ou por conhecer alguém que passa, mas nós não sabemos a profundidade. Nós não sabemos a força que esse problema, esse vício, essa deficiência tem na vida da pessoa. Alguém olhar para nós e dizer que é uma pessoa que tem problema com álcool, para nós a gente pega essa informação, mas a gente não sabe a intensidade que o álcool domina essa pessoa. Então as nossas palavras vão apenas clarear, vão apenas falar informação.
É a informação sendo dada de que existe algo poderoso que pode acontecer. Mas esse algo poderoso só vai acontecer quando eu e você que estamos dando a informação temos plena consciência e convicção que o convencimento não parte de nós. Nós precisamos deixar essa porta aberta para o Espírito Santo de Deus entrar e ir nesse lugar de profundidade. Porque o problema, meus irmãos, não é cortar a árvore, é arrancar as raízes. Eu não sei se você já teve o trabalho de querer tirar uma árvore do seu terreno. Eu já tive. E era um pé de acerola. Eu fui lá, peguei o facão, cortei, ficou um toquinho. Disse, toquinho aí, vou jogar um óleo aqui em cima, não cresce nunca mais. Aí a minha sogra, no auge da sua sabedoria de 70 anos, olhou para mim e disse assim, se tu não arrancar as raízes vai crescer. Eu disse, não, mas eu joguei óleo aqui em cima. Ela disse, mas não cresce por cima, cresce por baixo, cresce por dentro. E quando ela falou isso, eu fui obrigado a baixar a cabeça para aquela sabedoria e comecei a cavucar. Irmãos, era um pé de acerola que não era tão grande. Mas quando comecei a cavar, existiam raízes que eram mais grossas do que o caule. E estava fundo. E foi à tarde, foi tipo Deus na criação, foi tarde e noite daquele dia. E eu acabei tarde da noite. Consegui tirar o pé de acerola, as suas raízes, e ficou um buraco enorme no terreno. Mas aquele pé de acerola não cresceu mais. Então eu tive que fechar aquele buraco. O trabalho do Espírito Santo é mais ou menos isso. O trabalho do Espírito Santo em conjunto conosco é mais ou menos isso. Nós mostramos que se cortar a árvore do lado de fora, não vai aparecer mais nada. Pode trocar de roupa, pode mudar o exterior. É fácil. Mas tem algo do lado de dentro que precisa ser arrancado e a nossa mão não consegue entrar. Nós não somos aptos a fazer isso, mas podemos deixar uma porta aberta para aquele que tem todo o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, de ir nesse lugar mais profundo e dividir, e separar, e cortar, e arrancar, e trazer a consciência e julgar as intenções do coração. Esse é um atributo exclusivo do Espírito. E por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes o nosso imediatismo, a nossa fluidez pregam armadilhas na nossa vida. E nós muitas vezes somos tomados pelos nossos olhos ao fazer aquilo que Deus mandou fazer. Porque nós queremos fazer hoje e ver resultado amanhã. Mas eu e você já lemos, e com certeza você já deve ter ouvido alguma mensagem sobre a parábola da semente. Uma semente não nasce de hoje para amanhã. Muitas vezes a semente nem nasce. Muitas vezes ela até nasce, mas não cria raízes. Outras vezes ela nasce, cria raízes, mas é sufocada. Mas existe uma semente que dá fruto, porque ela caiu numa terra boa. Terra sem pedra, terra sem espinhos, terra sem obstáculos. E o que é essa semente? É a palavra. A palavra que um dia foi dita por mim e por você, até de uma forma pretensiosa.
Tipo, a gente não estava arrepiado, a gente não estava chorando, a gente nem estava sentindo Deus. Mas porque a gente vive a palavra, porque a gente caminha na palavra, porque a gente sabe a palavra, a boca fala aquilo que o coração está cheio e uma semente, ela é jogada. E se é um coração que está com a porta aberta, descanse. Porque o reino de Deus não trabalha por quantidade, o reino de Deus não trabalha por performance. Por isso, a importância da longanimidade. Porque o reino de Deus não é para aqueles que chegam primeiro, o reino de Deus é para aqueles que chegam bem. O reino de Deus não são para os primeiros, o reino de Deus são para os primeiros e para os últimos. O reino de Deus não é para os fortes. O reino de Deus é para os fortes e para os fracos. O reino de Deus não é para os exaltados, para aqueles que cumpriram todo o seu propósito, para aqueles que fizeram muitas coisas, aqueles que atingiram lugares que poucos chegaram, lugares de notoriedade, de publicidade. Não, o reino de Deus é para essas pessoas que cumpriram e fizeram o seu propósito, e só o fizeram porque Deus permitiu, mas também é para o irmão do estacionamento, para o irmão da intercessão que ninguém vê, que ninguém ouve as suas orações, mas aquele que precisa ouvir é aquele que ouve. O reino de Deus é para aquele que chega bem. E não há possibilidade de chegarmos bem em algum lugar sem sermos longânimos, sem termos paciência e sem sermos tolerantes. E se Deus me permitir, eu quero falar de 3 exercícios que eu e você podemos fazer aqui na terra, que vai contribuir, que vai fazer com que eu e você cheguemos nesse lugar. Disciplina, constância e paciência. Eu e você precisamos ter, ou pelo menos treinar, ou tentar ao máximo chegar nesse lugar de diariamente ter essa consciência desse exercício diário na nossa vida. Esse texto que eu e você lemos são as últimas palavras do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. E o reino de Deus, irmãos, assim como tudo na nossa vida, não mede as pessoas porque elas entenderam o que precisam fazer e deram início à sua carreira, nem pela intensidade ou pela quantidade de coisas que fizeram durante a vida. Não. A nossa vida é medida aqui na terra e no céu pela forma que terminamos. Um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra, depois de Jesus Cristo, escreveu que o final das coisas é mais importante do que o início delas. E aí ele vai dar um conselho para exercitar isso. Prefira ir na casa de luto do que na casa onde há festa. Diz, pastor, eu vou ficar caçando velório por aí? Não. Se tu quiser ir para abraçar alguém, para consolar alguém, vá. Mas não deixe de ir nos aniversários de celebração também. Mas o que o velório proporciona na nossa vida? É o momento em que uma carreira foi encerrada, que uma corrida terrena chegou no seu final, e ali, naquele último dia, daquele só o corpo daquela pessoa perante todas as suas testemunhas, é que brotam as medidas, que brotam os julgamentos. Foi um bom pai, não é assim? Foi um bom filho, foi um bom homem, foi uma boa mulher, foi um marido zeloso, foi uma mulher auxiliadora,
É naquele dia que as pessoas que estão vivas ouvem o grande testemunho daquele que já não está mais ali. É nesse dia que a vida é revelada. É perante a morte. A nossa vida é revelada perante a morte. Porque para nós que estamos em Cristo, nós sabemos para onde nós vamos. Esse breve período aqui de 80, 90, quando muito 100 anos, é nada se comparado à vida eterna que eu e você temos. Mas a nossa vida é medida na terra pelo dia da nossa morte. E é por isso que Jesus deu tanta importância sobre isso no seu ensino. Você lembra quando Jesus falou: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la? Porque aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, achá-la. Essa morte, para mim e para você, já aconteceu. A transição do caixão, a transição desse corpo ficar sem o espírito é apenas um detalhe. Porque eu e você, nós já decidimos isso. Porque a nossa vida, ela só faz sentido quando nós morremos. Para nós mesmos. Você quer conhecer alguém de verdade? Você quer conhecer alguém na integralidade? Caminhe do lado de uma pessoa que está perdendo. Então você verá e você vai testemunhar os sentimentos e as falas espontâneas do coração. Porque reputação eu posso passar para vocês. Eu sou o pastor Maicon. E acabou. Eu venho aqui, prego, falo, faço a obra. Mas isso é o que eu quero mostrar. E eu faço como eu bem querer. Mas em casa não é o pastor Maicon. Lá é o pai Maicon, o marido Maicon, o genro Maicon. Lá é só o Maicon. Lá não tem o que eu quero mostrar. Lá é quem eu sou de verdade. E isso não tem como maquiar. Porque é lá que acontecem muitas coisas que estão fora do meu controle. Coisas que não estão planejadas e imprevistos que acontecem que... Nós temos um dito popular aqui que diz que pega a gente com as calças na mão. Tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? É nesse momento que nós revelamos o nosso coração, é nesse momento que nós revelamos o nosso caráter, é nesse momento que nós revelamos quem nós somos de verdade, que é quando nós perdemos, no momento de adversidade. É no momento das pedradas que as pessoas ficam sabendo para onde nós estamos olhando e em quem nós temos crido. Se é olhando para as pessoas e mandando elas parar de jogar pedras, ou levando os nossos olhos aos céus e dizendo: eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Não me importa o que estão fazendo aqui embaixo, importa é em quem eu tenho crido. É nessa hora que nós revelamos. E é nessa hora que nós precisamos ter essas ferramentas na nossa mão. A disciplina, a constância e a paciência. Para não querer chegar primeiro, mas chegar bem. Disciplina se resume a obedecer regras. Não as suas, impostas a você. Porque se são nossas, não são regras.
São apenas medidas que você colocamos, e conforme o nosso braço, conforme a gente quer, não conforme a gente precisa fazer. Disciplina é inegociável. Disciplina é ter a consciência de fazer todos os dias a mesma coisa, independente do querer. Independente de achar legal. Independente de necessidade. E a nosso maior ato de disciplina é seguir as regras. Não as nossas, a dele, aqui escritas. Todos os dias, independente se a gente quer ou não, independente se a gente está bem ou não, seguir as regras, disciplina. Ser um marido que ame sua esposa todos os dias, independente de estar bem ou estar mal. Sua esposa precisa ser amada, independente dos seus problemas, independente da sua demanda, independente da sua força. Quando você acha que não vai conseguir, morra. Porque é isso que a palavra ensina. Marido, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A forma mais prática de amar nossas esposas é morrendo. Para nós mesmos. Matando a nossa carne. Esposa, aquele dia que tu olha para o teu marido e dá vontade de fazer um carinho com as duas mãos no pescoço dele, lembre-se que ele é o cara que morreria por você. Pastor, mas eu olho para o meu e não vejo isso. Ore, porque um dia ele vai ser. Pastor, eu olho para minha mulher e não vejo ela assim. Ore, porque nada para Deus é impossível. Todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas. Mas é o Senhor que aperfeiçoa. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é o mesmo que há de completá-la até o dia da vinda de Cristo Jesus. Não negocie sua disciplina por causa das condições. Imponha a sua disciplina sobre as condições. Mesmo que seja difícil, é dificílimo ser disciplinado. A maior prova disso é o que ele trouxe hoje de manhã, o irmão Jairo. A pessoa não gosta de fazer dieta, quer ir no consultório do irmão Jairo. E é mais fácil. Não precisa passar fome, não precisa se aplicar. Quer dizer, na verdade, é aplicação, né? Então, para que eu vou fazer esforço se é só ir lá e... Mas você vai passar o resto da sua vida correndo atrás de paliativos? Ou você vai ser transformado pela renovação da sua mente? Em saber que você não precisa se abdicar 100% das coisas boas. Porque eu não sei porque calhas d'água, que o alface não tem gosto no cheeseburger, se tem alface no x-salada. Já diz, é um x-salada e faz tão mal quanto, né? Não é bom, mas faz bem. Mas isso não quer dizer que eu e você não vamos poder ter momentos de prazer, momentos de poder usufruir. O problema é quando a gente quer mudar o quadro. Quando a gente só quer fazer a nossa vontade. E aí não tem disciplina. Porque disciplina, lembre-se, é seguir regras específicas. Pais, ensinem seus filhos quando? O tempo todo. Quando está respondendo, quando está atravessado, quando está feliz, o tempo inteiro é tempo de ensinar. Filhos, honrem seus pais. Quando, pastor? O tempo inteiro, sendo bom, sendo mal, tendo abandonado, tendo feito barbáries, honre, porque não é sobre o que ele fez, é sobre o que você está fazendo. Você vai ser recompensado conforme as suas atitudes, não conforme as atitudes que as pessoas tiveram com você. Nós receberemos uma coroa que o Senhor Jesus trará para nos dar mediante nossas atitudes, mediante o que nós fazemos.
E aflições são inevitáveis, porque pessoas ruins são inevitáveis. Todos os dias nós cruzamos. O grande problema é quando nós convivemos. Porque as pedradas que mais doem não é aquela que vem de longe, é aquela que vem de perto. A traição que mais dói não é do ferino do futebol, que não veio e não avisou que não ia vir e desfalcou o time, não. A traição que mais dói é do cônjuge, a traição que mais dói é a mentira de um filho. A traição que mais dói é a omissão de um pai. É de um abuso daquele que deveria te guardar, te proteger, mas por algum motivo não conseguiu, ou por ignorância não sabia, ou por maldade mesmo agiu de uma forma errada. A nossa vida é assim. O reino de Deus, quando Ele vir, vai ser tudo uma bênção. Nós oramos aqui no início, Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, toda lágrima. O sofrimento vai acabar, mas é só quando Ele voltar. Até lá, a notícia dele para mim e para você é: no mundo vocês terão aflições. E eu e você precisamos ser disciplinados para terminar bem. E a disciplina vai nos levar à constância. E a constância, meus irmãos, é um dos maiores atributos daquele que quer realizar algo por muito tempo. Nós temos uma expressão aqui chamada cavalo paraguaio. Daquele que quer fazer tanta coisa e sai disparado no início, mas logo na frente a força acaba. Porque não tem constância. Constância não é chegar primeiro, é concluir, é ir até o final, é suportar. Como Paulo falou para Timóteo: suporte. Vai ter coisas que você não vai vencer, você vai ter que suportar. Vão ter pessoas na sua vida que, infelizmente, vão estar na sua vida por anos. E você até queria se livrar, mas no teu espírito tem um negócio que diz: cara, eu não posso botar a mão nisso, porque vai que é Deus que colocou esse abençoado aqui, e deixa ele aí. E na verdade o que a gente quer mandar para longe é aquilo que Deus pegou, colocou do nosso lado para nos treinar. Para todo dia saber que se nós olhamos para o cisco do olho do irmão, nós precisamos primeiro olhar para a trave que tem na frente do nosso. É um exercício diário. É um exercício diário que você temos que fazer. Ser constante é ser repetitivo. É ter consciência de ter que fazer todo dia a mesma coisa, no mesmo ritmo. A constância. Para a corrida, e Paulo falou sobre isso, que ele terminou a corrida, que ele concluiu a corrida. Ela é primordial, e na corrida ela é delimitada como cadência. Porém, eu tenho uma constância, eu tenho uma cadência. Ele tem outra, o Lu tem outra. E isso não quer dizer que a minha cadência esteja certa e a do Lu está errada. Não, a minha é a minha, a do Lu é a do Lu, e não tem problema nenhum com isso. Porque eu preciso ir no meu ritmo. Porque você é único. Você não foi feito por causa de alguém. Você não veio substituir alguém. Não. Você veio para essa terra com um propósito, para cumprir suas missões, seus afazeres, no seu ritmo. É no seu ritmo. A cadência certa nos livra de lesões.
vai te levar mais longe, vai te deixar mais forte. Só que na nossa mente, o que acontece? Eu posso ir mais rápido. E a minha pergunta para ti é, para quê? Eu sei a resposta. Porque eu já fui assim. A gente só quer ir mais rápido para provar para alguém que nós somos mais rápidos. Só isso. A gente só quer chegar primeiro para mostrar que eu sou o primeiro. Deus nunca trabalhou com isso. Nunca. Olha o que ele disse. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e eu sou o final. Porque todos que estiverem nesse meio, para mim, são importantes. De contraponto, não há problema nenhum em você se desafiar. E sabe como que você se desafia? Aperfeiçoando a sua cadência. Muito vagarosamente. O treinamento de escalonamento da cadência é uma porcentagem de 10%. É muito pequena. Quase inotável aos olhos dos outros. Mas para você, você sabe que você está progredindo aos poucos. Você sabe que você está treinando mais aos poucos. Mas não é para chegar na frente de ninguém. É para provar para você mesmo que você pode ir evoluindo. Mesmo tendo uma certa constância, você pode se aperfeiçoando. Você pode evoluir. Você pode almejar lugares maiores. Claro que sim. A Bíblia diz isso. Aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. E para chegar lá é treinamento. Para chegar lá precisa ser disciplinado. Para chegar lá precisa ser constante. E para chegar lá precisa de paciência. Porque não adianta nada e você sermos disciplinados, nós termos constância e não termos paciência. Ter paciência é suportar as adversidades. Não se irar facilmente. Porque quando eu e você nos iramos, nós perdemos o nosso coração, nós perdemos a ferramenta pela qual Deus trabalha em nós. Vou te dar um exemplo. Talvez aqui não tenha muito, não aconteça muito, é mais lá para o lado de Penha, lá para a Armação. Tem um abençoado na tua vida que tipo assim, tu não quer ver nem pintado de ouro, mas todo dia tu lembra dele. Eu acho que não é só lá não, já vi aqui que aqui tem também. Por que, calhas d'água, você acha que você lembra desse querido todo dia da sua vida? Para você fazer um quadro, botar na sua casa? Não. É para você suportar. Você não quer ver nem pintado de ouro. Mas conforme o tempo vai passando, conforme tu vai orando, Deus vai trabalhar no seu coração. Porque muito provavelmente essa pessoa arrancou alguma raiz do seu coração e ali ficou um buraco. E esse buraco só pode ser preenchido por Jesus. Porque o único que pode curar nossos corações é o Senhor. Não tem remédio, não tem tratamento, não tem psiquiatra, não tem psicólogo. Pode passar o resto da tua vida, meu irmão e minha irmã. E eu não estou fazendo apologia a não procurar esses profissionais. Por favor, a sabedoria deles veio do Senhor. O que eu estou te dizendo é que existem situações na nossa vida que não é homem
e remédio que vai consertar, é o Senhor que vai curar. Porque Ele levou sobre si tudo. Ele levou sobre si nossas dores, nossas transgressões. Sobre as suas pisaduras nós fomos curados. O problema é quando nós achamos que a oração, ela é o momento onde eu falo com Deus. Não. A oração é o momento onde você abre o seu coração para Deus e Deus te convence daquilo que você precisa fazer. Disciplina, não do que você quer fazer. Experimente botar essa pessoa no seu momento de oração. Talvez nos primeiros momentos tu vai dizer assim: Senhor, vai lá, um vento, sei lá, alguma coisa, para levar ele para ti. Leva ele para ti, Senhor. Recolhe ele, Senhor. Senhor, ele é tão bom, né? O Senhor ama tanto ele, o Senhor perdoa os pecados dele. Leva ele para perto de ti, Senhor. Tira ele perto de mim aqui, tira ele da minha mente. Vai lá, Senhor. Mas daqui a pouco, quando você estiver bem pregado na cruz, quando você estiver suportando bem mesmo, quando o seu corpo já estiver moído, quando não sobrar nada do lado de fora, você vai olhar para os céus e vai dizer assim: Pai, perdoa ele porque ele não sabe o que ele está fazendo. Suportar. Ter uma paz consciente, paciência, ser paciente. Isso não pode mudar o nosso caráter, não pode mudar a nossa fonte, porque isso nos treina. O grande problema desses dias é achar que a vida vai ser uma vida sem problemas. Não vai ser. Mentiram para você. Igual aquele vídeo do jogador de futebol que virou pregador. Mentiram para você, viu? Mentiram. Não existe evangelho triunfalista. Não existe. Não existe o evangelho da prosperidade, não existe. Não tem como eu e você acharmos que o evangelho vai apenas trabalhar em uma área da nossa vida. Não, o evangelho ele é integral, o evangelho é a verdade. O evangelho é uma boa notícia em todas as áreas da nossa vida. E Paulo advertiu Timóteo, é isso: faça a obra de um evangelista. Saiba quem você é, independente do que fizeram para você, porque você talvez um dia vai estar pregando num lugar que vão entrar pessoas que jogaram pedras em você, pessoas que queriam matar você, pessoas que queriam te processar, pessoas que queriam o teu mal. E o que você vai dizer nesse dia? Você vai dizer o que um evangelista iria dizer: que Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, que o Senhor é bom o tempo inteiro e pode mudar a vida de qualquer pessoa. Eu e você não podemos corromper o que Deus quer fazer através da nossa vida por causa das nossas feridas, feridas que Ele já levou, mas que de alguma forma eu e você queremos cultivar ainda. Não. E eu quero encerrar deixando um ensino de Jesus sobre longanimidade. Paulo, depois você leia com calma na sua casa e você vai ver a divisão disso que eu te falei aqui, do texto que aí você lemos, 2 Timóteo 4, 1 a 7. Mas Jesus, em Mateus capítulo 25, Jesus deixou um entendimento mais claro. Você lembra da parábola dos talentos? Um senhor saiu a viajar e entregou os seus talentos aos seus servos.
Para um ele deu 5, para um ele deu 2 e para um ele deu 1. A Bíblia diz que o que ganhou 5 saiu rapidamente. É porque ele era melhor do que o que ganhou 2 ou que ganhou 1? Não, era porque ele tinha capacidade. Porque o texto diz que o Senhor deu, o Senhor distribuiu os seus bens conforme a capacidade de cada um. Então o Senhor conhece a disciplina, o Senhor sabe a capacidade que eu e você temos. Talvez eu e você ainda não entendemos ainda. Talvez eu e você não conseguimos chegar nesse lugar, mas o Senhor sabe. E se o Senhor colocou coisas na tua mão para fazer, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer, ainda que você ache o contrário. Isso acontece quando alguém chama a gente para fazer algo na igreja, a gente diz assim: não, pastor, isso daí não é para mim, isso daí não. Mas quando alguém oferece um cargo numa empresa, que aí você não sabemos nem apertar um botão, a gente se capacita. É ou não é verdade? Ou eu estou mentindo? Aí a gente faz curso, a gente vai para a internet, para o YouTube saber como é que é, a gente chama um coach. Mas aí o Deus que conhece o nosso coração, que te chama para fazer algo, e tu olha para ti e diz assim: não, meu Deus, isso daí vai me tirar, meu Deus, isso daí vai tomar meu tempo, é escala, é irmão, eu vou ter que chegar 2 horas mais cedo na igreja, eu vou ter que vir ajudar dia de semana. Meu Deus, não, isso aí não, deixa mais para frente, vamos ver esse negócio aí. O Senhor sabe da tua capacidade. E se o Senhor te chamou para fazer algo, é porque você é capaz. Você é capaz. E a Bíblia diz que depois de muito tempo, não foi pouco tempo, foi depois de muito tempo, o Senhor voltou. Depois de você ler na sua casa, Mateus capítulo 25. Depois de muito tempo ele voltou. Por que eu estou falando depois de muito tempo? Porque a constância ajuda para isso. Irmãos, os discípulos pregam a vinda de Jesus há 2000 anos. Você acha pouco tempo? Jesus tinha acabado de subir e Pedro pregou dizendo: o Senhor está voltando. Mas não foi esse? Subiu agora? Não, mas ele está voltando. Faz 2000 anos. O tempo é tão nosso adversário, o tempo tão nos rouba os prazeres da vida, que nem o filho sabe o dia e a hora que vai voltar, senão o pai. Não se preocupe com o tempo. Se preocupe em multiplicar aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Se preocupe em fazer aquilo que está proposto no teu coração. Sendo pouco, sendo muito, não importa. Faça bem feito aquilo que você consegue fazer. Faça com excelência aquilo que você sabe fazer. Do ponto de as pessoas olharem para você e dizer assim: meu Deus, ele fica aqui na porta, ele é o porteiro da igreja, mas é tanto amor, é tanta alegria, é contagiante chegar na igreja e ser recebido por esse irmão. É uma excelência. E aos olhos da humanidade, ele só está ali estendendo a mão e dando abraço. Mas não está fazendo para ele, está fazendo para ele. Quer saber o segredo da excelência? Tudo quanto você fizer, faça de todo o seu coração, não para os homens, mas como para o Senhor. Colossenses 3:23. Nossa, pastor, tatuagens porque tu faz? Não, eu tatuei para não me esquecer. Cada vez que eu quero fazer algo mais ou menos, que eu olho assim, passo o olho no braço e digo: lascou, vou ter que melhorar esse negócio. Excelência não é ser melhor do que os outros. Excelência é eu ser melhor do que eu mesmo, do que as minhas vontades, do que as minhas desculpas, do que os meus achismos, do que as minhas regras. Isso é excelência.
Vai ter gente, tem gente melhor que eu, meu Deus, muita gente melhor do que eu. Mas quando eu faço algo, eu proponho fazer o melhor que eu consigo. Em tudo. Mesmo não querendo. Senhor, não é para mim, é para ti. E eu não estou falando só de igreja. É tudo. É na nossa casa, é no nosso trabalho. Você quer pregar para as pessoas do seu trabalho sem abrir sua boca? Seja excelente. Dê bom dia para quem nem olha para a tua cara. Ajude aquele cara que quer puxar o teu tapete. Sabe aquele que está esperando tu tropeçar para te chutar? Ajuda esse cara. Chega lá e dizer: e aí, irmão, tá precisando de alguma coisa? Vou olhar e dizer: eu querendo a vaga dele e ele querendo a minha. Excelência em tudo. Porque depois de muito tempo o Senhor vai voltar. E se eu e você só fizermos o que Ele nos deu para fazer. Irmãos, quando aquele homem veio prestar conta com os seus servos, ele não queria o extraordinário. Uau! Não. O que ganhou 5, ganhou 5. O que ganhou 2, ganhou 2. Simples. Irmão, 2 mais 2 é 4. É simples. Mas para isso precisa haver disciplina de um servo. E um servo só serve para servir. Ele é dono de alguém. Ele não é mais livre. É o que eu e você gostamos de cantar e de falar: eu estou crucificado com Cristo. É verdade? Ou é só no domingo? Não. É todos os dias que tem feira e final de semana. Feriado conta também. Irmão, final de ano em nome de Jesus conta também. Sabe que tem uns irmãos que gostam de pular ondinha ainda. Estar crucificado com Cristo 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida, nos assegura de não querermos mais fazer nossas vontades. E não existe nada melhor de fazer a vontade daquele que sabe de todas as coisas. Daquele que me deu 5, sabe que eu posso multiplicar os 5. Porque o fardo dele é leve, o jugo é suave. Se ele te deu 2, é porque ele sabe que tu pode multiplicar 2. E aí quando ele voltar e ver o que a gente fez, e a gente fez o máximo que a gente poderia fazer, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa intenção, com todo o nosso ímpeto, ele vai olhar para nós e vai dizer: servo bom. Porque o reino de Deus não é quem chega primeiro, é quem termina bem. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo, entra na alegria do teu Senhor. Ai, irmão, você já se imaginou nesse dia estar face a face com Cristo? Irmão, eu vivo para esse dia, porque eu sei que isso vai acontecer. E ter a consciência desse dia ser uma verdade na nossa vida vai mudar completamente os nossos dias na terra, irmão. Um dia nós vamos estar perante o Rei da Glória. Um dia nós vamos estar perante Cristo. E você tem consciência de ser recebido por Ele ao ponto dele te chamar de bom. Meu Deus! Mas não é porque nós somos bons, não. É porque o que a gente fez foi bom. Mas não porque a gente fez o que a gente queria, não. Porque nós tivemos disciplina,
constância e paciência em fazer tudo conforme Ele nos tem ordenado. Isso é longanimidade. Não é terminar primeiro, é terminar bem. Se você entendeu essa palavra, se coloque de pé, por favor.